tá? Estamos trabalhando a reitoria como um todo, na tentativa de colocar em operação, ou pelo menos comprar máquinas. Tá? Comprar. E máquinas aí é alguma coisa que não está definida ainda, tá? Mas alguma coisa que pode incluir desde tablets até notebooks. Tá? Então, essa é a ideia é fazer uma grande compra e equipar as bibliotecas, essencialmente, essa é a ideia inicial, pelo menos, para permitir que os alunos tenham acesso, quem não tem acesso passe a ter, né? Não só para agora, mas para o futuro também, né? Então, a ideia é que a gente proveja algum ambiente que os alunos possam assistir às aulas híbridas dentro do contexto institucional nosso. Mas ainda estamos com problemas vários, né? Vocês sabem bem que nós temos severas restrições para acesso às bibliotecas, aí tem a questão de se vai emprestar o computador para o aluno, se não vai, quanto vai ser, quem vai pagar o seguro, tem um monte dessas coisas, tá? Então, é um processo relativamente complicado, mas pelo menos a reitoria está disposta a discutir isso, tá? Eu acho que existe uma chance de que algo nessa linha seja feito e que a gente consiga ter um número substancial de máquinas, tá? Não tenho valores ainda, mas eu acho que a gente consegue ter alguma coisa, pelo menos, para suprir as piores situações. Tá? E como vai ser feito isso vai depender de detalhes. Bom, eu acho que, essencialmente, dessa parte era isso. Em relação, a ideia era também comentar algumas coisas, depois eu vou passar a palavra para o Carlos em relação a isso. A gente está agora com uma fase, a gente conseguiu botar em operação, né, um novo storage nosso, tá? Então, com isso, a gente está operando agora num limite muito mais tranquilo em termos de disco, tá? E temos hoje quantas máquinas virtuais? 200, né, Carlos? 200 máquinas virtuais rodando. E com essa capacidade de disco extra, a gente tem condições de prover serviço para vocês. E a ideia é fazer alguma experimentação com uma cloud Unesp, que vai, então, a gente tem condições técnicas de fazer isso, tá? A gente já sabe instalar, sabe configurar, e a ideia é fazer alguma experimentação com isso, no sentido de dar mais poder, liberdade, digamos, para as DTIs, no sentido de que, se elas tiverem demanda, elas possam criar as próprias máquinas virtuais e possam gerenciar elas dentro desse ambiente. É algo que nós vamos testar. Vocês sabem que isso não é trivial de fazer, tem uma série de desafios aí, técnicos, tecnológicos e humanos nessa história, mas pelo menos agora a gente tem as condições materiais para isso, tá? Então, foi isso. O processo de troca, foi muito mais tranquilo que o dia de hoje, né? Então, assim, é uma prova de que, se a gente pensa com antecedência, a gente consegue fazer basicamente tudo sem prejudicar ninguém, né? Agora, realmente lidar com imprevistos é algo que é muito mais desafiador, né? Então, a troca inteira ocorreu sem nenhuma interrupção de serviço nenhum, tudo funcionou às mil maravilhas, né? Já está funcionando na Barra Funda e está funcionando na reitoria também. Carlos, mais algum comentário que tu acha pertinente? Dessa parte do storage, verdade. Tem algumas coisas a mais, professor, se quiser já emenda. Tá. Esse ano, a gente vai ter uma licitação importante, que é a da UNESP-NET. A gente já comentou na reunião passada, né, sobre a topologia, sobre os planos de alteração e de melhor redundância. A gente está aí aguardando, está nos trâmites finais para poder fazer a licitação, a nova licitação. O contrato de manutenção do data center, a gente está fazendo, a gente está com um contrato emergencial, que termina daqui a pouco, e está em trâmite já, em tramitação a nova licitação. E isso prova por que é importante, né, o contrato de manutenção do data center. Num dia de hoje, como nós tivemos essa paralisação completa do data center central da reitoria da Unesp, se torna importante por que a gente precisa manter contratos de manutenção. De repente, a empresa estava aqui em uma hora, quase uma hora, eles demoraram para se deslocar até aqui, numa emergência, né, que é muito bom, e já chegaram com todos os aparatos, já vieram, reconfiguraram o no-break. Eles sabiam exatamente o que poderia ser feito, né? Foi uma ideia nossa, né? Mas a gente não sabia se era possível, e se tornou possível. Eles configuraram e já deixaram tudo em operação. É importante dizer assim, o problema 1 e o 2 que o professor Ney comentou não foram resolvidos ainda. O que a gente fez foi um workaround, né? A gente tentou fazer
uma sobrevida aí na configuração, mas é um problema que ainda precisa ser resolvido. Mas a importância do contrato de manutenção é essa. Numa hora dessas, provavelmente, se a gente não tivesse esse contrato, a gente ainda estaria com todo o data center fora do ar. Do storage da Barra Funda, a gente ainda precisa fazer uma intervenção nesse ano, até a metade do ano, por conta do contrato de manutenção também, que vence lá. O equipamento Fortinet, que envia os relatórios para vocês de segurança, também é uma nova licitação que precisa ser feita para renovação. E alguns equipamentos core aqui do data center, o switch core. O próprio projeto de Wi-Fi, um novo projeto, né, de Wi-Fi as a Service, que iniciou já no ano passado e está em operação daqui a pouquinho já em produção, finalizando a implantação já, e a gente precisa expandir com esse FAPESP 2021, provavelmente, o roteador, né, de borda da UNESPnet, que precisa ser atualizado com recursos FAPESP também de 2020, a gente só está aguardando a FAPESP aprovar, mas já praticamente é questão de tempo. E aí os estudos para a gente fazer renovação das blades, que são os servidores onde o professor comentou que tem essas 200 e poucas VMs, ele está em end of support do fabricante, então a gente precisa também fazer um estudo sobre o que fazer com isso. E fora isso, as videoconferências do Meet, a gente renovou há pouco, mais um ano de licença dos Chromebox que foram distribuídos nas unidades. Houve um probleminha aí com os microfones não serem compatíveis com o Chrome OS mais novo. Aparentemente, hoje, professor, a gente descobriu isso, na hora que a gente chegou, magicamente, quer dizer, magicamente não, provavelmente houve alguma atualização do Chrome OS que fez com que os microfones voltassem a funcionar, mas a gente ainda trata um plano paralelo aí de tentar uma alternativa caso eles voltem a parar novamente. O plano de atualização dos switches, que isso aí é uma coisa que a gente precisa verificar como fazer já. E em andamento agora, ele está indo muito bem, aí metade das unidades já foram migradas, já tem o seu PBX IP mais novo, já receberam a atualização, o pessoal tem feito aí um bom trabalho nessas últimas semanas, né? Tem aí praticamente metade das unidades só para serem atualizadas, e isso aí vai nos deixar prontos para receber a atualização dos troncos SIP, que eu acredito que agora, em fevereiro, começou a contar o prazo, pelo que eu tenho acompanhado, começou a contar o prazo de 3 meses para a empresa fazer a instalação e concluir a instalação dos troncos SIP. Quando isso acontecer, todos os PBX já estarão atualizados. Uma coisa não depende da outra, né, mas foi importante fazer essa atualização antes do projeto ser concluído. Bom, acho que eu falei bastante tópicos já. Devolvo a palavra. Obrigado, gente. Carlos, vou comentar também rapidamente que os Wi-Fi, né? Nós estamos instalando o Wi-Fi na reitoria em Franca, né? E que vão sobrar, então, alguns APs aí para a gente alocar para as casas estudantes, principalmente, né? Para diminuir o estresse, né? Que está ocorrendo nas casas, que eles não têm acesso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, vai ter que ser feito isso. Nós vamos entrar em contato com as áreas envolvidas em breve para resolver essa questão. E comentar também que o projeto FAPESP 2021 já foi entregue, tá? Tivemos em torno de uma perda aí de 100 a 200 mil reais de diminuição, tá, do projeto FAPESP, porque esse projeto é uma fração de todos os recursos captados, né? Como se captou menos, o projeto FAPESP reduziu. Então, é mais um probleminha que nós temos para enfrentar. Esse problema não é tão grave que só reduziu o valor. Bom, eu vou passar a palavra para o Rafael. Provavelmente o Rafael tem algumas considerações a fazer também, Rafael. Seria importante já passar para ti antes de a gente passar para o Castanho, que eu acho que é a pessoa que vai ter que comentar mais que a questão da LGPD. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, professor Ney, pela oportunidade.
Nós estamos passando por um momento bastante importante, né, na parte de desenvolvimento de sistemas, onde a gente conseguiu aí criar uma estrutura bastante coesa e significativa com gerenciamento de projetos, usando a metodologia do PMI. Hoje a gente tem 10 gerentes de projetos atuando diretamente conosco, e o Carlos, né, do GTIC, também atuando como gerente de projeto. Então, a gente tem 11, né, gerentes de projetos. Nós percebemos que melhorou muito a produtividade, isso a gente analisa por parte dos próprios programadores, na medida que a gente implementou a metodologia. Só um pouquinho, pessoal. Na medida que a gente implementou a metodologia, melhorou bastante a produtividade, o isolamento do programador e trabalhou, né, começou a trabalhar de maneira mais concentrada. E o gerente de projeto passou a fazer esse papel mais de controle, de intermediação com o CGS, com a área de negócio. Isso vem sendo bem sucedido. É claro que a gente não chegou onde a gente quer chegar, né? Nós dependíamos muito da publicação de uma portaria para oficialização do nosso trabalho, né? Porque até então a gente estava trabalhando baseado no modelo, só que a gente não tinha a oficialidade, né, do uso do gerenciamento de projetos. E essa portaria saiu recentemente, a número 5 de 2021, e lá constitui um modelo de gestão de projetos, modelo operacional de gestão de projetos. Então, lá tem toda a referência com relação ao PMI, as etapas, né, iniciação, planejamento, controle, execução, término, e ela dá liberdade para a gente criar os nossos documentos, né? Então, preciso criar um documento, um projeto novo. Então, tem que ter lá o termo de abertura de projeto. Então, ela nos deixa livre para usar o PMI como referência. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora, né? Esse trabalho agora de capacitação para todos os gerentes de projetos, para toda a equipe do NDSI, nesse exato momento mesmo eu estava preparando essa documentação, a gente dependia disso para trabalhar de forma oficial. E a gente está progredindo também com relação à parte de produtividade mesmo de código, né? A gente está migrando do SVN para o Git, né? A gente já tem lá o git.nes.br, a gente está fazendo esse trabalho aí de migração projeto por projeto, porque o nosso objetivo é implementar a cultura DevOps, né? Dentro do NDSI, que a gente vai ter a parte aí de controle mesmo de dev, né? E a parte de operações, conforme trabalha aí o mercado de trabalho, né? Conforme trabalha lá fora. Então, isso vem acontecendo. A gente tem um número limitado, né, de recursos, então a gente não tem como a gente acelerar muito, porque quando a gente vai propor alguma mudança, propor alguma implementação, um membro da equipe está de férias, então a gente tem que esperar e é a pessoa-chave, né? Então a gente tem todo um planejamento sendo executado, é claro que não na velocidade que nós gostaríamos, né, mas aí é contento para que a gente consiga entregar aí os sistemas um pouquinho melhores, né? Tem toda uma parte de análise aí de novas ferramentas que já começaram a ser implementadas, usando o que tem de melhor de tecnologia, de linguagem, tá? Isso já está sendo feito. Temos também a questão de se preocupar com redundância, né? Quando se fala em termos de recursos de programação, né? A gente tinha muitos problemas quando tinha apenas um programador cuidando do sistema, hoje a gente está aumentando as equipes, já estamos pensando lá na frente, tá? A gente está trabalhando com muita mobilidade entre os nossos recursos de programação. E aí, novos projetos, tem novos desafios, tem a questão da folha de pagamento que vai ser implementada, aí, digamos assim, entrar em produção no final deste ano, começo do ano que vem, aí, no máximo, né? Já tem toda uma programação, vai trazer muitos ganhos significativos para as áreas, né? Principalmente para a área de gestão de pessoas, inclusive até está tendo um problema aí recente aí de um sistema que não conseguiu subir agora há pouco, um problema que um sistema que não está na nossa mão, vamos dizer assim, foi feito por pessoa de fora da equipe, e quando o sistema novo de folha entrar, isso tudo vai se acabar e vai trazer um trabalho bastante ágil, né? Então, tem bastante coisa acontecendo, né? A gente não tem muito tempo aqui para falar, mas, na medida do possível, vocês ficam à vontade para perguntar, né? E o microfone aí, para vocês abrirem, tá? E fiquem à vontade. Mas é isso, de maneira geral. Bom, pessoal, eu queria... agora vamos avançar para a parte que é mais... envolve o CST, que é um pouco mais complexa, no final das contas, mas também não vamos tomar muito tempo de todo mundo, na verdade, até para deixar algum tempo para alguma discussão, alguma troca de perguntas ou coisas do tipo. No que concerne à legislação, a gente conseguiu terminar a reformulação da CTI.
Então, a gente conseguiu aprovar toda a regulamentação que precisava, né? Então, incluindo a portaria que define o CSTI, a portaria que define o desenvolvimento de sistemas, a portaria que define o Moja Pro, e tem mais alguma que eu esqueci, que acho que é a que cria o NDSI, que é um pouco diferente dos sistemas. Tá? Então, isso foi tudo compatibilizado com a nova estrutura da reitoria, né? Com coordenadoria, então adequação de nomenclatura, a formalização da questão de gestão de projetos, se manteve basicamente a mesma estrutura que a gente tem hoje para desenvolvimento de sistemas, não foi uma grande mexida, a gente fez algumas adaptações. As adaptações, elas foram no sentido de que existiam coisas que eram previstas na norma original que nunca foram implementadas, a gente continuava operando sem elas, então a gente resolveu simplificar e cortar, mas, grosso modo, é a estrutura clássica, né? CGS, as ESUs, o NDSI, tem essa questão do GTDSI, que teve que ser criado, e o GTIC, né? Porque é uma questão de nomenclatura da reitoria, né? Que eles criaram essas figuras do grupo técnico, né? E aí isso está associado a questões de GR e tudo mais. Então a gente teve que se adaptar a isso por esses motivos. Então foi feita uma adaptação, mas, grosso modo, na prática eu acho que não vai influir muito. Tem um detalhe técnico que foi incluído, na verdade, que é importante, que é o seguinte: como vocês sabem, antes uma formulação anterior, como é que as coisas funcionavam, né? O CSTI tinha muito poder de decisão. Na gestão Sandro, o CSTI, basicamente, ele entregou esse poder essencialmente para o CGS, e isso não mudou substancialmente, mas tem um detalhe, tá? Um detalhe que é o seguinte: nós incluímos na nomenclatura que, em casos sistêmicos, tá, a alocação dos recursos humanos do NDSI poderá ser deslocada para resolver uma questão de interesse sistêmico. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque, às vezes, o que acaba acontecendo é que nós temos uma determinada situação emergencial que tem que ser atacada, e aí o diretor do CGS, responsável do CGS, diz: não, isso não importa, não tem nada a ver comigo, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, acho que tal coisa não precisa fazer agora, isso não é relevante, eu não quero fazer tal coisa, não quero aplicar o PET de segurança agora, porque é mais importante colocar um botão novo. E aí o que acontece é o seguinte: por essa nomenclatura que tem, para essa nova norma, a gente tem poder de impor. Tá? Então, não é algo que eu pessoalmente gosto de fazer, tá? Mas é algo que é bom saber que exista, porque aí o que vai acabar acontecendo é que, chegar numa situação incontornável, nós vamos usar esse poder para atuar na forma que a gente considerar necessário. A gente está espero um novo patamar de estabilidade dos sistemas aí. O Rafael fez um trabalho importante antes de monitoramento, tal, então eu acho que esse tipo de coisa não vai acontecer, mas a gente segue sempre sabendo, como o dia de hoje mostra, né, que a gente sempre está uma linha de comando do desastre, né? Então, assim, cá entre nós, né? A gente está sempre caminhando em cima de gelo fino, né? Ou nós estamos numa situação em que está tudo funcionando e ninguém está dando bola para nós, ou numa situação que está tudo parado e a gente tem que operar de forma ágil, rápida, até encontrar todas as soluções, resolver todos os pepinos que acontecem. Então, é nessa situação, e eu quero, para esse momento, ter o poder de fogo para intervir se for necessário. Mas, grosso modo, é isso. Eu acho que a nova gestão, ela ainda está se estabilizando. Nós seguimos tendo cada vez mais a demanda por projetos, né, de larga escala, tá? Acho que isso é uma tendência que vai continuar. Todos nós sabemos que não temos pernas individuais para muita coisa, né? Mesmo para questões globais, já é difícil conseguir ter força, competência, número de pessoas, né? Agilidade necessária, né? Hoje, com a velocidade que mudam as coisas, não adianta a gente pegar e se colocar metas de fazer um sistema em 4 anos, a gente não pode trabalhar desse jeito. Em 4 anos mudou toda a tecnologia, mudou todo o objetivo do sistema, mudou a cabeça de todo mundo, então não dá. Nós precisamos ter agilidade, nós precisamos realmente desenvolver sistemas rápido e colocá-los em produção, ainda que muitas vezes com alguma... não sendo, assim, a versão romantizada da coisa, né? Então, temos sistemas convênios, que é um exemplo típico disso, né? Que tem sofrido para todos os lados, a gente apanha para todos os lados por causa disso, mas, assim, queria ver como é que a gente estaria operando
com a pandemia se não tivesse sistema de convênios, né? Então, seria ainda muito pior, né? Então, foi colocado em operação, as pessoas reclamam, mas faz parte da vida. Bom, nós temos um grande desafio pela frente, tá? É um grande desafio, tá? Que a gente não sabe exatamente como que vai se proceder. Estamos muito atrasados, essa é a verdade, mas pelo menos conseguimos acionar a alta gestão para tocar a coisa para frente. Então é o seguinte, é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então isso é uma coisa que nós vamos ter que dedicar algum tempo. A área de TI não pode ser necessariamente, não é necessariamente a protagonista, mas envolve muitos nossos sistemas, muitos nossos serviços, muito nosso cotidiano. Então, nós vamos ter que, vamos trabalhar, né, nesse sentido, mas a ideia seria mais fácil depender só de nós, né? Eu já teria montado uma comissão na metade do ano passado, nós já estaremos trabalhando nisso, já estaremos tentando resolver essa questão, mas é uma decisão que dependia de intervenção reitoral. Aqui não veio, na verdade, né, mas agora chegou-se a um limite em que não tem mais o que fazer, a gente tem que começar a tocar esse processo, até porque é um processo longo, tá? Envolve a Jota, a ouvidoria, envolve uma série de atores, tá? Então, a ideia é que nessa semana, né, Castanho já vai ter a primeira reunião, e aí a gente vai começar a delinear como é que vai ser feito isso. Castanho, se tiver alguma coisa para completar? Bom, na verdade, eu estava lendo notícias hoje, e saíram várias notícias sobre a LGPD, e se nós estamos atrasados, a ANPD também está bastante atrasada, né? Eu não sei, eu preparei uma apresentação aqui, Ney, não sei se seria o caso da gente tocar um pouquinho uma apresentação, eu não sei se eu vou conseguir, na verdade, porque eu estou sem internet cabeada, né? E caiu aqui na região a internet. Tá, tenta aí. Não, acho que é uma boa. Vamos fazer isso, até para a gente já ter um feedback para o que vai acontecer na quinta-feira. Isso. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui via... Vamos ver se vai... Professor, quer passar a apresentação aqui para mim? E eu vou apresentando enquanto o senhor fala? Para não ter problema de banda aí? Se rola. Acho que tá bom. Acho que funcionou. Acho que vai dar certo. Eu só preciso tirar o eco. Vocês estão me ouvindo? Sim. São dois castanhos. Estamos ouvindo um castanho. Deixa eu sair aqui. Bom, então vamos lá. A ideia nessa apresentação é fazer uma visão geral de alguns conceitos para a gente começar a já ter algum pé em cima da situação, né? Começar a tomar pé da situação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018, 18 de setembro de em agosto de 2018, prevê algumas punições para as empresas comerciais, né, com previsão de até 50 milhões de multas ou 2% do faturamento, e os órgãos governamentais estão isentos das multas, mas não de outras punições. Existem N punições possíveis, muitas das quais ainda não foram regulamentadas pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados.
Do ponto de vista da Unesp, a gente tem um tratamento particular. As instituições governamentais e atividades acadêmicas têm um capítulo especial que define algumas questões particulares nessa área, prevê algumas exceções. Okay? Muitas dessas, ou a maior parte delas, na verdade, estão dependentes de regulamentação. Segundo as notícias recentes, a ANPD tem pelo menos 60 itens que necessitam regulamentação e muitas delas nos afetam. Tá? Como princípios gerais, a LGPD busca assegurar o direito à propriedade, privacidade e proteção dos dados pessoais dos usuários, se baseia na ideia de que qualquer uso ou armazenamento de dados exige consentimento e também finalidade determinada e específica para tratamento dos dados. Como é que surgiu, né? Ela surgiu em agosto, foi aprovada em agosto de 2018, né? Complementa, com o objetivo de complementar um pouco o que já existia no Marco Civil da Internet, mas não tinha ainda um corpo, vamos dizer assim, de uma legislação que fosse suficientemente sólida para permitir, por exemplo, punições e responsabilizações no contexto da proteção de dados. Ela segue basicamente a GPDR, com a qual ela tem perto de 90% de similaridade, segundo aí alguns estudiosos da lei, e ela entra num contexto de uma busca de defesa, né, da cidadania, basicamente, no que concerne à proteção dos dados pessoais que são guardados tanto pelas empresas comerciais quanto pelos governos, né? O caso mais emblemático que nós podemos associar a esse contexto é o que aconteceu com a Cambridge Analytica e o Facebook durante as eleições dos Estados Unidos em 2015 e no resultado do Brexit, né, que é a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, que foi feita uma grande manipulação de dados, uma utilização direcionada de propaganda política e de diversos tipos, inclusive com notícias falsas, né? com encaminhamento de notícias falsas, e acabou criando uma situação que resultou numa influência significativa nesses dois eventos políticos, né? Consequentemente, influenciando diretamente questões de cidadania, né? e de política nacional em ambos. Acabou resultando também em alguma coisa para o nosso lado aqui também. Existe uma linha de tempo que é interessante a gente vislumbrar, como o Ney falou, a gente já está atrasado, se a gente tomar por base a data de aprovação, 14 de setembro de 2018, nós estamos aí muito atrasados, não é? A gente já poderia ter começado a executar uma série de ações dentro da Unesp para nos adequarmos a essa legislação. Entretanto, houve durante o percurso dela entrar em vigor, entre a aprovação e o dia 18 de nove de 2020, no qual ela entrou em vigor, que várias leis e medidas provisórias foram aprovadas e depois revogadas, visando modificar a data de entrada de vigor e alguns aspectos de funcionalidade de aplicação da legislação. Então, na verdade, foi uma grande confusão que ocorreu nesse período, e, de fato, a lei acabou entrando em vigor em setembro do ano passado, retroativa, de uma maneira muito estranha, com o presidente deixando passar o prazo para sancionar a lei. Então, ela acabou vigorando de acordo com o que foi aprovado no Senado, com algumas modificações de última hora. Né? Isso fez com que ela entrasse em vigor e que o prazo para as punições comecem a contar a partir de agosto desse ano. Né? A lei, ela se apoia em alguns conceitos, não sei se a gente pode falar conceitos ou pilares,
que são fundamentais, são fundamentos que direcionam a aplicação da lei nos seus diferentes aspectos. É claro que o principal é a caracterização dos dados pessoais. Em seguida, a gente tem a questão do processamento, que fica explícito a necessidade de processamento e uma finalidade específica para o processamento. Ela também especifica uma série de penalidades, ou caracteriza algumas penalidades, o que vai facilitar, por exemplo, o desenvolvimento de processos judiciais, né, de ações judiciais, efetivamente com clareza jurídica, embora alguns aspectos ainda não estejam regulamentados, como eu disse, porque depende do funcionamento da ANPD. Ela pressupõe transparência na relação entre o órgão que gerencia, guarda, armazena e processa os dados e o detentor dos dados, que no caso é o titular. Ela especifica como fundamental o consentimento, e esse consentimento tem que ser natural, não imposto, do titular dos dados, e também dos agentes, quem são os agentes envolvidos nesse processo. Então, tem o titular, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas do ponto de vista do lado das empresas, né, das instituições, são controlador, operador e encarregado. Ela impõe uma série de regras para a gestão de riscos e de falhas. Especifica algumas exceções, entre as quais nós nos encaixamos em algumas, né, a universidade, e cria a figura da ANPD, ou do encarregado institucional, que é uma agência nacional atualmente ligada à Presidência da República, diferentemente do que teria sido projetado inicialmente, que deveria ser uma agência independente, mas ela acabou sendo criada sob o controle da Presidência da República, do Executivo, o que tira um pouquinho da independência, vamos dizer assim, dessa agência. Então, vamos falar um pouquinho dos conceitos, né? Evidentemente, dado pessoal é o principal deles. Dado pessoal sensível e dado anonimizado. São os conceitos relativos a dados especificados na legislação. O dado pessoal relaciona a pessoa natural identificada ou identificável, quer dizer, uma associação que seja suficiente para identificar uma pessoa. O dado pessoal sensível é todo dado que aborda qualquer aspecto de caráter religioso, filosófico, saúde, vida sexual, orientação, biometria, dados biométricos, enfim, uma série de informações que a pessoa pode querer privacidade além do normal, vamos dizer, do usual. E o dado anonimizado é aquele no qual, quando você vai fazer um processamento, não pode revelar de forma nenhuma a pessoa por trás daquela informação. Então, existem critérios estabelecidos na legislação para gerar esse tipo de anonimização. Do ponto de vista de pessoas ou envolvidos, né, a gente tem o titular, que é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, é o possuidor dos dados, o controlador, que é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No nosso caso, a Unesp, essa figura ainda precisa ser melhor, na minha opinião, precisa ser melhor esclarecida, porque nós temos a figura jurídica da reitoria, mas nós temos também as unidades, né? E talvez a gente precise trabalhar um pouco aí nesse contexto para definir melhor algumas questões. Tem o operador, que é quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. A gente tem alguns casos aqui na Unesp, por exemplo, Google e Microsoft operam em cima de dados nossos,
O Gmail, por exemplo, é controlado pelo Google, né? Então, a gente tem uma relação de operador e controlador nesse caso. E o encarregado de dados é uma figura criada dentro da lei que busca fazer a interface entre a instituição, né, o controlador, basicamente a instituição do controlador, e a sociedade, basicamente visando aí o próprio titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. No mercado aí vocês vão ouvir bastante o termo Data Protection Officer, né, que é bastante usado no lugar de encarregado, em virtude da sua origem na GPDR da União Europeia. Continuando, né, tratamento é toda operação realizada em dados pessoais, né, desde a coleta até a sua destruição ou eliminação. Anonimização é outro tipo de processamento que é definido na lei e explica algumas técnicas possíveis, ou não técnicas, mas a forma de se fazer isso. No nosso contexto da Unesp, nós temos uma grande preocupação, né, nesse caso aqui, nós vamos ter que ter preocupação quando a gente estiver fazendo pesquisas acadêmicas de cunho social, médico, psicológico, clínico, econômico, que envolvam pessoas e que elas não devam constar explicitamente com os nomes e identificação diretamente nas pesquisas. Então, isso daí é uma coisa que vai ter que ser ensinado, né? Embora eu acredito que boa parte dos pesquisadores envolvidos nisso já tenham esse conceito, mas isso vai ter que ser ainda mais divulgado. O consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Ela tem que ter um contrato, né, entre o usuário, o dono do dado, o titular, e o controlador. Né? Então, a gente vai ter que realizar todo um processo de regularização dessas utilizações e ter termos de consentimento para as nossas atividades realizadas com sistemas institucionais ou não institucionais. Qualquer sistema que estiver sendo utilizado internamente na Unesp vai ter que ter algum tipo de regularização com relação ao consentimento. Também cria a ideia do bloqueio. O titular pode pedir a suspensão de qualquer operação realizada no seu bloqueio e até suspensão definitiva, ou seja, cria um poder bastante significativo, bem grande, para o titular dos dados, que pode criar uma série de situações estranhas, né? Vamos supor que um aluno de graduação chegue em um determinado momento, eu estou fazendo aqui uma hipótese, né? Que eu acho que não vai ocorrer, mas ele fala assim, eu não quero mais que vocês processem minhas notas. Estou brincando aqui um pouco, mas é uma questão que talvez a gente não esteja preparado para lidar com esse tipo de possibilidade que aparece numa situação como essa. Então, quando você dá um poder para o titular dos dados acima do que a gente está acostumado. Normalmente, nós temos todo o poder para realizar o que bem entendemos dentro da nossa finalidade institucional. Tá? Continuando, em termos de processamento, a gente tem a eliminação, a transferência internacional, uso compartilhado de dados e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A eliminação é a exclusão de dado ou conjunto de dados armazenado em banco de dados, independente do procedimento empregado. A transferência se situa no âmbito de cooperações internacionais, quando formos trocar com algum organismo internacional alguma informação. O uso compartilhado de dados, ele é bastante, vamos dizer assim, uma chance da gente ter que trabalhar bastante nisso em função do cumprimento de competências legais que nós temos com
CNPq, Receita Federal, E-Social e vários outros organismos governamentais que nós temos que partilhar dados. E o relatório de impacto nos afeta muito particularmente, nós da área de TIC, porque envolve uma série de informações que nós deveremos ter prontas. Perdão. Uma série de informações que nós temos que manter disponíveis para a NPD, que ela pode solicitar a qualquer momento para qualquer instituição, para verificar quais são os nossos normas e etc., os nossos procedimentos, políticas de acesso de dados dentro da instituição. Então, isso a gente tem que providenciar. Dito, depois de falar um pouquinho dos conceitos, é interessante a gente ver aí esse diagrama. Nesse diagrama, a gente tem uma visão simplificada de como que se processa os dados pessoais num ciclo de vida, né, dos dados pessoais internamente aqui na Unesp, eliminando algumas etapas que eu não quis falar agora, como, por exemplo, as requisições de usuário. Né? Então, a gente tem a coleta ela inclui a apresentação de um termo de uso, a assinatura de um termo ou uma concordância num termo de consentimento de uso. Depois tem a coleta propriamente dita, o armazenamento dos dados. Os dados ficam disponíveis dentro dos sistemas. Esses sistemas vão utilizar os dados, processar, alterar. Finalmente, esses dados eventualmente serão arquivados. Depois de um período regulamentar, né, definido pela CADA, provavelmente ele pode ser eliminado. Okay? Então, esse é o ciclo de vida, basicamente, e a gente vai ter que documentar cada uma das políticas, cada uma das etapas, e deixar transparente para o usuário o que acontece com os dados do usuário, os dados do titular, em cada uma dessas situações. Então, por aí vocês preveem que tem um bocado de trabalho pela frente aí para muita gente, tá? Não é pouca coisa para se falar, para se fazer. Eu falei um pouquinho, né? Tem muito mais coisa para falar da LGPD, eu acho que a gente pode ir digerindo isso aos poucos, mas do ponto de vista da Unesp, para a gente atacar ou nos adequarmos para atender a LGPD, nós vamos ter que implementar um programa, como a maioria dos órgãos e empresas estão fazendo. Cria-se um programa de adequação à LGPD, que vai, obviamente, focar em cada um desses aspectos que a gente estava comentando, e no qual a gente vai ter que, durante o processo, né, definidas as etapas de como realizar isso, nós estamos, como o Ney falou, em conversa com o pessoal da reitoria para poder estabelecer, vamos dizer assim, um norteador para realizar isso daí, esse programa. A gente discutiu algumas ideias de como fazer, mas ainda não tem nada estabelecido. Né? Não tem nada estabelecido, e vai ser necessário muita conversa com todas as instâncias da universidade e com os DTIs também, obviamente. Mas nesse programa a gente vai ter que procurar identificar, estabelecer finalidade, coleta, armazenamento, processamento de dados, guarda, eliminação, quem tem acesso, termos de consentimento para cada sistema, práticas de uso e privacidade, políticas de uso e privacidade, práticas de segurança, e etc. Né? Praticamente tudo que a gente faz em termos de TI, e hoje praticamente a gente faz tudo dentro aí do ambiente digital, nós vamos ter que, de alguma maneira, documentar, identificar e prover um guia de como realizar isso dentro da LGPD. Um programa desse tipo, normalmente, né, em geral, ele
ataca ou tem como marcos esses pontos. Primeiro, o próprio desenvolvimento do programa, que a gente está nessa etapa de começar a elaborar algumas linhas mestras aí para desenvolver o programa, criar objetivos, alguns cronogramas, o que vai ser feito. Mas, dentro do contexto da LGPD, de adequação à LGPD, nós vamos ter que definir os atores, ou quem são os controladores, operadores, enfim, o encarregado de dados, e assim por diante. E especificar em cada instância da unidade, das unidades administrativas, quem são as pessoas responsáveis em cada situação. Evidentemente, a gente vai ter que trabalhar em cima de criação de um inventário e de tratamento de dados, identificar quais dados são coletados e como eles são processados e para quê. A partir daí definir termos de uso e políticas de privacidade para cada uma das situações particulares. Dentro desse contexto, nós vamos ter que identificar também riscos de segurança e de privacidade para os dados, para os tais relatórios de risco e segurança. Nos casos necessários, nós teremos que estudar adequação de contratos com órgãos governamentais com os quais nós colaboramos em termos de troca de dados ou de controladores externos, né? Operadores externos, perdão. Criação de relatórios de impacto de proteção de dados, elaboração de uma política e de uma norma para dar resposta a incidentes de segurança. Existem prazos para comunicação de incidentes de segurança para a NPD, que, caso não cumpridos, resultam em punições, né? Dentro de tudo isso, né, como nós, no geral, né, a comunidade unespiana enorme, com uma grande quantidade de alunos, professores e servidores, nós vamos ter que criar um programa educativo, porque muitas das pessoas têm acesso a dados, né? Professores, por exemplo, têm acesso a dados de sistemas da graduação e da pós-graduação, alguns em um nível maior, outros em nível menor, e todo mundo tem que estar ciente das responsabilidades de acesso e divulgação das informações. E, obviamente, como todo programa, né, nós voltamos lá no começo, a partir de uma etapa de monitoramento, onde nós vamos ter que medir o desempenho de cada um desses marcos e estudar a aplicação, aprimorar a aplicação dos conceitos definidos até o momento. Então, isso daí vai ser um processo cíclico, de agora em diante. Como eu disse lá no começo, existe um contexto externo, político, de cidadania, de respeito a direitos, a cidadania e tudo mais, que isso daqui veio para ficar, independente da LGPD vingar ou não. Ela vai ter que se adaptar do ponto de vista de respeito à privacidade e segurança de dados Questão está cortando bastante, tá? Está cortando? Tá. Agora está bom de novo. Pode terminar. Bom, vamos lá. Bom, o fato e cíclico que a gente vai ter que atender. Dentro desse... Enfim, eventualmente as DTIs, eu acho importante ter participação também, assessoria jurídica, gabinete, cada CI, pró-reitorias, enfim, quase todo mundo vai ter que ter alguma participação, pelo menos no início. E para dar início à elaboração de um programa geral
para atendimento à LGPD. Um primeiro passo que, na minha opinião, é relativamente fácil de atender é a definição do encarregado de dados, que no nosso caso, depois de eu bater bastante a cabeça, estudando vários aspectos da lei e de uma série de portarias em órgãos governamentais, na própria GPDR, eu cheguei à conclusão que, no nosso caso, vai ser, eu estou sugerindo, mas é uma opinião pessoal que pode ser contestada, lógico que só minha opinião, mas que o responsável, o encarregado de dados, seja também o que já é responsável pelo serviço de informação ao cidadão, que está associado à ouvidoria da Unesp, né? Porque existe uma grande sobreposição, é atendimento ao público externo, tem que ter uma certa independência de todas as demais áreas da universidade, não pode estar associado, por exemplo, à área de TIC, né? Então, ele guarda uma série de similaridades em termos de função com o encarregado de dados, com o responsável pelo SIC e pela ouvidoria. Então, acho que isso está, na minha visão, um pouco mais ou menos encaminhado. Bom, no âmbito técnico, a gente vai ter, como falei, só um detalhamento aqui, levantamento junto aos sistemas institucionais para encontrar brechas de acesso e uso indevido de dados pessoais e sensíveis, mapeamento dos dados armazenados, estabelecer programa de governança para a segurança de informação, no contexto nosso, né? No âmbito jurídico, nós vamos ter que conversar bastante com o pessoal de jurídico para esclarecer uma série de situações que não são claras para a gente. Novamente, verificar conflitos ou brechas legais na legislação interna da área de TI. E no âmbito educacional, nós vamos ter que trabalhar bastante para sensibilizar a comunidade da importância desse processo, né? E criar um programa contínuo de educação e proteção de dados para ter efetividade nesse processo. Pontos importantes. É consensual que o envolvimento e o apoio da alta administração é fundamental para a implantação de um programa de proteção aos dados. Isso tem sido, eu tenho visto em grande parte da literatura que eu consultei. Importantíssimo também que é necessária uma mudança de cultura institucional visando incorporar uma atitude de respeito aos dados pessoais em todos os envolvidos. Cada elemento, não importa a área, não importa a função que ele desempenha, todo mundo vai ter que levar isso como mais uma responsabilidade que deve ser vista com todo cuidado e com seriedade. Finalmente, para a gente finalizar aí, né, a nossa área tem um papel fundamental em todas as atividades acadêmicas e administrativas na atualidade, né? A gente não pode negar isso, quase todos os processos estão digitalizados, e esse processo de digitalização acarreta alguns desafios técnicos, culturais e legais com os quais nós temos que aos quais nós temos que nos adaptar, né? E uma das situações é a questão da conformidade à LGPD e de uma visão mais responsável em relação à manipulação e tratamento dos dados pessoais. Esse programa de conformidade, de adequação à LGPD, vai nos impor grandes desafios, não tenho dúvida disso. Porém, eu entendo que também traz grandes oportunidades para a gente disponibilizar, eventualmente, até novos serviços, por exemplo, com um banco de dados mais eficiente, uma possibilidade de fazer, sei lá, talvez, né, data mining, alguma coisa do tipo, talvez a gente possa repensar a nossa arquitetura de sistemas e também criar sistemas mais confiáveis e mais seguros num período aí de alguns anos, né? Não é para agora, mas a gente pode criar aí uma série de ações visando
atingir um patamar melhor em relação à utilização dos dados com os quais nós podemos trabalhar. Basicamente isso que eu queria falar hoje, né? A ideia é, como eu disse, fazer uma introdução, começar a falar com vocês. Nós já tivemos a oportunidade de ver algumas palestras nos web infos, nos encontros de informática, e aos poucos nós vamos ter que tornar essa conversa, vamos dizer assim, mais corriqueira, né? Eu acredito que ela tenha que ser feita mais no dia a dia, para poder possibilitar os avanços necessários, né? E com a participação de todos nesse processo. Essa é um pouco da visão que eu tenho atualmente do processo. A gente está aprendendo, né? Estudando bastante aí essas questões de legislação, mas é isso que eu tinha para falar por agora. Ney? Bom, agradecer então Castanho, né? Eu já entrei em pânico quando ele falou a palavra consentimento. Eu acho que só essa já vai nos levar para algum lugar no céu. Porque se para assinar aquele termo muito mais simples que a gente tinha que assinar antes já foi uma batalha, imagina o que vai ser a gente ter que garantir que as pessoas entreguem consentimento para analisar, para ver todas as coisas que a gente precisa fazer para os nossos dados, né? Então, vai ser algo razoável. Felizmente, quem vai ter que nos ajudar nisso é a Jota, né? Mas é importante. Posso fazer um esclarecimento? Eu falei da lei de forma geral, né? Mas do ponto de vista de órgão governamental e de universidade, nós temos algumas exceções que a lei prevê, que, óbvio, a gente tem que entender melhor essas exceções, mas, por exemplo, para o caso de eu ter que prover ensino, por exemplo, eu posso dispensar o consentimento. Está implícito que um aluno que fez o vestibular e fez a matrícula na universidade, que ele aceita uma série de procedimentos internos que visam garantir o ensino para ele. Por exemplo, o Cisgrade talvez não tenha a necessidade de explicitar um termo de consentimento, né? Mas certamente nós teremos que ter um termo de política de uso que fique claro para o aluno, ou para qualquer outro servidor, professor, o que está sendo feito com os dados dele. Então, tem algumas questões que, embora, óbvio, nós tenhamos que nos aprofundar no aspecto jurídico e até, em alguns casos, esperar uma regulamentação da ANPD, algumas coisas ficam ficam cobertas por essas cláusulas de exceção, né, que são necessárias para o cumprimento da função pública. Então, não precisa ficar apavorado, né? Vamos deixar o barco correr, que no devido tempo, acho que as coisas vão se ajustar. Eu acho que foi uma batalha aquilo, né? Mas foi uma batalha que nós vencemos, né? Porque, assim, no final das contas, hoje, uma das coisas que faz girar essa universidade é a capacidade de tramitar documento por e-mail, né? E se a gente não tivesse feito alguma coisa que realmente garantisse isso, a gente teria com problema, né? Então, acho que, nesse sentido, valeu a pena. Se não tivesse um termo explícito de consentimento lá, eu acho que, legalmente, não poderíamos exigir uma série de coisas que a gente exige hoje, ou que garante hoje, né? Bom, pessoal, eu acho que basicamente é isso que nós tínhamos para falar. Eu vou abrir... Eu não queria estender muito a reunião a partir das 15h30, por vários motivos. Então, eu vou abrir a palavra para vocês, se alguém tiver alguma questão específica, alguma sugestão,
para que se manifeste. Tá? Como eu falei para vocês, essa era uma reunião um pouco mais informativa, né? A intenção dela não era mais colocar vocês a par de alguns movimentos que estavam acontecendo, mas me coloco à disposição para responder qualquer questionamento e também as pessoas da minha equipe aqui. E mais o Castanho, que não é da minha equipe, mas é irmão, digamos assim. Luciano, eu levantei a mão, não sei se alguém levantou antes aí. Eu estou olhando aqui, tem as mãos, agora foi. Pode falar, Rafael, por favor. Vou baixar minha mão agora, então. Essa questão da LGPD é extremamente importante, porque, assim, às vezes as pessoas têm muita visão de que é TI que tem que executar, que é só uma questão institucional, por exemplo, só isso aí só vai pegar só com sistemas institucionais. E não é, né? Na verdade, TI é parte do processo, igual o professor Castanho colocou, tem todo um grupo de trabalho a ser constituído, responsabilidade dos dados, e se chegar até vocês, né, DTIs, acho que é extremamente importante que vocês não assumam a responsabilidade sozinhos, né? Saibam que agora tem um grupo trabalhando de forma institucional, né? Subam isso aí para o professor Castanho por enquanto, né? Até que o grupo comece aí a se reunir de fato, mas que também tem uma preocupação que os sistemas locais que rodam nas unidades também vão ter que se atentar a isso, não é só os sistemas institucionais, né? Essa é uma coisa importante aí que vai envolver toda a universidade. Né? E uma outra coisa também que eu gostaria de lembrá-los aí é que a contabilidade da reitoria, ela recebeu, né, um comunicado do governo, do estado, a respeito de contabilidade de ativos patrimoniais, né? Então, no caso aí vai entrar ativos intangíveis, né? Que no caso é o software e todos os sistemas institucionais, todo o sistema de informação. E a gente está fazendo esse trabalho agora de levantamento de custo, de quanto que vale os nossos sistemas institucionais. A partir mais ou menos aí de março, a gente vai começar a fazer a contabilização de valores dos nossos sistemas institucionais, né? Por isso que a gente tem que ter todo um controle, né? E usar gestão de projetos, porque senão a gente não vai conseguir contabilizar. Isso também vai chegar para vocês, tá? Então, é uma outra questão que eu também quero adiantar, assim como da LGPD, que é a respeito da contabilização do valor de software, seja ele institucional ou local. Então, em breve, muito provavelmente, a pessoal do setor de contabilidade de vocês também vai bater aí e perguntar para vocês com relação a isso. Se eu não me engano, já existe a conta, só que ela não tem nenhum valor. Então, a partir deste ano, vai vir aí uma certa orientação, né, para nós, para que a gente comece a informar os valores de ativos intangíveis, tá, que são os sistemas, seja eles institucionais ou não. Então, a gente está fazendo esse trabalho, é muito difícil porque a gente tem que levantar quando é que o sistema começou, quantas pessoas trabalharam, o valor hora dos recursos, né, de programação, analista, programador, enfim, todas as pessoas envolvidas é diferente, né? A gente tem a questão de aquisição também, o uso de link, o uso de hardware, e chegar num valor exato é muito complicado, né? A orientação que nós recebemos tente calcular tempo, né? Quanto tempo o projeto existe, quantas pessoas participaram e chega num valor médio hora-homem, vamos dizer assim. Né? Vai ser difícil a gente entrar com uma exatidão, a gente não tem condições. Daqui para frente, sim, né? Mas puxar desde do passado até aqui, para saber quanto que vale o software é muito complicado. E a orientação que foi dada é essa. Calcule, verifique o tempo, quantas pessoas trabalharam e encontre o valor hora. Multiplique isso por por valor hora, a gente vai ter mais ou menos uma estimativa do valor de base do software, tá? A gente, por enquanto, a gente está pensando em usar esse modelo. A gente tem projetos muito distintos, né? Projetos começaram em tempos diferentes, em época diferente, passaram por mãos diferentes. Então, a gente vai tentar achar essa equação. E aí, a partir disso, a gente vai aí controlar o número de horas trabalhadas dos nossos projetos para a gente ter essa estimativa de custo, né? Que é um dos pilares lá do PMI, que é gerenciamento de custo. Então, se preparem que também o pessoal da contabilidade, eu não sei quando que isso vai chegar até vocês, mas no institucional, a reitoria da contabilidade já pediu um posicionamento nosso, que a partir de março eles já querem já um levantamento e já contabilizar os sistemas institucionais. Então, se vocês precisarem de algum apoio aí, estou à disposição nessa questão.
Bom, pessoal, mais alguma questão? Bom, então, não havendo mais nada a tratar, eu vou declarar encerrada essa reunião, agradecer a presença de todos, tá? E me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão, o Rafael, o Carlos também, o professor Castanho, para dirimir qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, é isso. O Carlos está aí, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho, eu queria falar um outro negócio totalmente fora de esquadro contigo, rapidamente. Tá ok, fico por aqui. Tá, bom. Então tá. Isso aí, pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Tá.